Aleluia. Glória a Deus. Digam glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Meus amados, culto de primícia. Estamos sempre nos reunidos na parte da manhã, em nome de Jesus. E glória a Deus. Que a palavra no dia de hoje venha nos edificar mais e mais. Como sempre, né? A palavra do Senhor, ela tem este poder de edificar no nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 16, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 10, no nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 10. Diz assim, ó. É a corrigida, tá? A Bíblia. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Amados, preste atenção. A Bíblia diz que Saul era o rei, aonde Deus já tinha rejeitado. Deus tinha escolhido, mas Deus também o rejeitou pelas suas atitudes, né? Pela sua maneira de ser, que não é a nossa mensagem no dia de hoje. Então, Deus disse para Samuel, sumo sacerdote: Samuel, vai ungir um dos filhos de Jessé como um novo rei. Prepara ali o azeite, vai à casa de Jessé, vai a tal cidade e unge um dos seus filhos que eu tenho escolhido como rei. A Bíblia diz que Samuel se levantou, fez todos os preparativos e foi. Chegou diante daquele povo, o povo ficou um pouco assustado com a presença dele, mas ele disse que a presença dele era de paz. Preparou tudo que tinha que ser feito, foram à casa de Jessé, e ali, né, estavam todos os filhos. E você conhece a história. Veio primeiro o filho, aonde Samuel olhou e falou: certamente este é o ungido do Senhor. E Deus falou: não, não é. E passou, e veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto, e assim foi indo, e nada. E passou ali, né, os filhos, e o Senhor disse: não tenho escolhido estes. E o versículo 11 diz: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: enviar e mandar chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então andou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Mandaram então chamar a Davi, conforme diz a Bíblia, né? Ruivo, boa presença, o menor de todos. Falou: tem o menor ainda, está lá com as ovelhas, está tomando conta do rebanho, então manda chamar, que não vamos assentar à mesa enquanto ele não vem. Quando ele apareceu, vejam só que Deus falou: é este, levanta e unge. Ele unge a Davi como rei. Este eu tenho escolhido, é este. E aí a Bíblia diz: então Samuel, versículo 13, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou do que, irmãos? De Davi. Então Samuel se levantou-se e tornou a Ramá. Vejam só, meus amados, que coisa linda, maravilhosa, que a Bíblia aqui nos ensina, que quando Davi foi ungido, o Espírito do Senhor já se apoderou, ou seja, houve um mover espiritual sobre a vida de Davi, poderoso. Deus o escolheu,
Deus o chamou, Deus ungiu, o Espírito de Deus estava sobre ele, ou seja, o mundo espiritual se moveu naquele momento, naquele lugar, naquela hora, sobre Davi, né? As portas do céu foram abertas, as bênçãos espirituais veio sobre Davi, foi uma maravilha, foi ou não foi? Foi. Davi ungido como rei, Davi cheio do Espírito, Davi escolhido por Deus, algo precioso e algo maravilhoso. Davi, meus amados, recebeu uma grande promessa na sua vida. E isso acontece conosco também no dia de hoje. Recebemos promessas. Eu e você temos promessas. Há aquelas promessas para a igreja, há aquelas promessas no particular, há aquelas promessas que você lê a Bíblia e você sabe que é para ti, há aquelas promessas, né, em todas as áreas da nossa vida. Eu e você acreditamos nisso. O nosso Deus é Deus de promessas. As promessas de Deus, meus amados, é o projeto de Deus para a nossa vida. E o projeto de Deus aqui no caso de Davi, era o quê? Que ele vinha se tornar o quê? O rei. Porque Deus escolheu ele, Deus ungiu. Um mover espiritual aconteceu. Isso acontece conosco. Eu e você recebemos as promessas e é algo espiritual. É algo que o céu se é aberto, é algo que os nossos olhos se abrem, é algo que o nosso coração se enche de fervor com aquelas promessas. Quantas promessas você já recebeu ou há de receber e você vai ver que o seu coração se alegra, você parece que está flutuando, parece que o mundo espiritual está se movendo, parece algo, né, que realmente é de outro mundo, é sobrenatural, maravilhoso. Aconteceu isso com Davi. E olhando os fatos e a realidade, no momento da vida de Davi, como isto ia acontecer, meus amados? Porque Davi era o menor. Davi era o filho mais jovem. Davi era apenas um jovem, um adolescente. Davi era ali o pastorzinho de ovelha. Família de Jessé era uma família pobre, era uma família não rica. Davi não tinha noção de chegar perto do grande rei naquele momento que era Saul. Davi não tinha experiência de vida. Davi era um garoto. Era um menino. Olhando a realidade e os fatos daquele momento, será que era possível realmente Davi chegar a ser rei? Meus amados, preste atenção, olha para cá. Quantas promessas eu e você recebemos, que realmente no mundo espiritual se move, portas são abertas, os anjos sobem e descem, os céus fazem festa. Dentro de nós, parece que a nossa fé aviva. Mas aí você olha ao seu redor, você olha os fatos, você olha a sua realidade, você olha o momento que você está vivendo, você fala, olha, é até bonita essas palavras que eu estou recebendo e ouvindo, mas está muito longe de acontecer. Está muito difícil de acontecer. Vejam só que o final do versículo diz assim, ó, as últimas palavras, é melhor ler aqui mesmo. Diz assim, ó, Samuel se levantou e tornou a Ramá. Vejam só, preste atenção. Olha Samuel, foi lá, ungiu, participou ali da ceia daquele momento, ungiu, falou, tá aí o novo rei, virou as costas e foi o quê? Foi embora. Imagina os irmãos de Davi olhando para ele, dando risada, será que realmente veio o sacerdote ou veio aqui um contador de piada?
Será que realmente veio aqui o grande profeta, o grande homem de Deus, Samuel? Ou veio simplesmente ali uma pessoa fazer uma piadinha? Veio ali o palhaço Samuel. Que isso? Como pode? Esse garoto? Impossível. Davi, não levanta a bola não, vai lá. Volta a tomar conta das ovelhas. Os seus irmãos mais velhos, daqui a pouco vão para a guerra. Que vai ter logo guerra aí, vai ser chamado, eles vão para a guerra. Já são homens experientes, vividos. Eles até poderiam alcançar. Agora você, Davi, volta lá para as ovelhas. E foi exatamente o que aconteceu. Samuel virou as costas, Davi também virou as costas e foi lá tomar conta das ovelhas e assim adiante. Amados, isso acontece conosco também. Recebemos palavras, recebemos promessas, sabemos que é o próprio Deus agindo, sabemos que operando Deus, quem impedirá? Sabemos que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Sabemos que aquele que começou a boa obra vai terminar. É assim ou não é? Mas e quando você olha a realidade? Quando você olha os fatos? Quando você olha o momento? Quando você olha a situação? Quando você olha ao seu redor? Você fala, não vai dar certo. Para aí. O que fazer nesta hora? Se talvez hoje você se encontra como Davi. Eu tenho promessas, sei que veio de Deus, sei que é preparada por Ele, mas sabe uma coisa? Olhando ao redor, olhando a situação, olhando os fatos, olhando o meu dia a dia, sinceramente, fica difícil de acreditar ou seguir firme e forte, olhando para o Autor, olhando para Cristo. É isso que eu e você vamos ver nesta manhã no nome de Jesus. O que vamos ver? Passo a passo, a direção das nossas promessas em nome de Jesus. Você tem promessas, e essas promessas não é dada por homem, essas promessas não é dada por igreja, não é dada por religião, essas promessas é enviada pelo próprio Deus. Então confia que os seus passo a passo, as direções que eu e você vamos tomando na nossa caminhada, é algo que Deus está nos preparando para chegar onde Ele quer, no projeto dEle, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Levante suas mãos para os céus e diga-se comigo: Senhor Deus, eu creio, eu sei que eu tenho promessas na minha vida, em todas as áreas. Eu sei que o Senhor fala comigo, que o sobrenatural acontece, que os céus é aberto, que os anjos sobem e descem, que coisas maravilhosas acontecem no mundo espiritual. Mas olhando a realidade, olhando os fatos, fica difícil, muitas vezes, de seguir, de acreditar. Mas eu sei que o Senhor vai me dar força para mudar essa história, em nome de Jesus. Digam amém. Aplauda Ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, vamos ver já, passo a passo, até a nossa promessa no nome de Jesus. Até o momento, Davi, coisas grandiosas aconteceram no mundo espiritual. Só que Samuel virou as costas, foram embora. Seus irmãos tiraram sarro, sem dúvida alguma. Ele voltou lá para as ovelhas, e olhando a realidade, como isso ia acontecer na vida de Davi. Já vamos ver já. Antes, vamos dizimar e ofertar com alegria em nome de Jesus? Sim ou não, meus irmãos? Vamos, amém? Dizimar e ofertar é algo que fazemos com amor, é algo que fazemos com alegria, é algo que fazemos verdadeiramente para cultuar o nosso Deus.
no nome de Jesus. Você tem duas maneiras de fazer, né, de ofertar, de dizimar aqui na igreja, que é através da chave Pix, em o nome de Jesus, né, que tem aí a chave Pix aqui da CPV do Mogi Moderno, ou então você pode também fazer pessoalmente em o nome de Jesus, tá bom? Durante este louvor, você tem a liberdade de fazer isto em nome de Cristo. Se quiserem fazer pessoalmente, ou se quiser fazer também aí usando, né, os seus aplicativos de banco, você faça. Lembrando que dízimo e oferta, meus irmãos, é algo que fazemos, além de adorar e glorificar a Deus, é algo que fazemos para manter a obra do Senhor, manter a igreja. Vejam só como a igreja está bonita. Olha só o trabalho que foi feito aqui no altar, né? Olha só a escolinha que ainda temos que preparar no nome de Jesus. Olha ali, ainda devemos arrumar. Vamos colocar ali em breve uma faixa provisória, mas queremos colocar uma fachada ali na frente. É algo que tem que ser feito, né? É algo que vamos fazer. E fora isso, tem também as despesas operacionais, como o aluguel, como água, como luz, em nome de Jesus. Então, juntos, fazemos com amor, com alegria, para manter isto, para ter este lugar onde nos reunimos, para adorar o nosso Deus e ser alimentado pela palavra, amém? Transmitimos via ali o Facebook, Instagram, né? Ah, mas é tudo gratuito. Sim, mas tem a internet é pago, não é verdade? A internet é paga, a internet não é gratuita. Então tudo isso depende sim da sua ajuda, da sua colaboração, no nome de Jesus, amém? E também hoje foi, né, o domingo das primícias. Glória a Deus para quem pôde ajudar, encher aquela mesa. E se durante a semana você quiser fazer mais, pode fazer no nome de Jesus. Vamos fazer duas orações, primeiro pela primícia e depois pelos dízimos e ofertas. Tem as mãos para lá para a mesa. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, meu Deus, por essas primícias. Pai, no nome de Jesus, que esses alimentos, meu Deus, para onde for enviado, seja bem usado, Senhor, seja realmente para pessoas que necessitam, e assim é. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, que também nunca venha faltar em nossa mesa, Pai, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa suprir as nossas necessidades, como também a necessidade de todos, no nome de Jesus. Pai, abençoe os dízimos e ofertas, no nome de Jesus, que fazemos com amor, que fazemos, meu Deus, com alegria, no nome de Jesus. Abençoe aqueles que forem fazer fisicamente, abençoe aqueles que forem fazer, Senhor, online. Pai, no nome de Jesus, que todos os dízimos e ofertas sejam consagrados, abençoados a Ti, Senhor. E, meu Deus, e que o Senhor possa também cumprir as Suas promessas, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Enquanto vamos louvar em nome de Jesus, fique à vontade para dizimar e ofertar, seja fisicamente ou fazendo online, amém? Em nome de Jesus. Vamos aplaudir Ele bem forte, aleluia, glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 16, já estamos aí, né? Vamos ver aqui o versículo de número 17. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 17, diz assim, meus amados: Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Preste atenção, olha para cá, meus amados. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17. Deixa os irmãos ali encontrar. E aí vamos ler novamente juntos, no nome de Jesus. Diz: Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Preste atenção, olha para cá. A Bíblia diz, meus amados, que quando o Espírito de Deus se apartou de Saul, ele ficou um homem atormentado. Em outras palavras, um homem, né, endemoniado. O espírito ali mal pegava ele e olha, né, era terrível. Então falaram para ele: olha, rei,
Você precisa aí, né, acalmar o seu espírito, né? Precisa aí ter pessoas que tocam, uma pessoa aí que possa fazer um louvorzinho, né? Olha só a importância de eu e você ter um coração aberto para o louvor, irmãos. Para adorar, para glorificar, exaltar o nosso Deus. Para adorar e glorificar o nosso Deus, não precisamos de muitas coisas. Só precisamos de um coração sincero, amém? Coração sincero. Louve a Deus com coração sincero. E aí disse para ele, ó, você precisa então de alguém que toque. Então ele falou, então traz-me alguém que toque. Afinal de contas, né, eu quero me libertar disso aí. E a intenção era essa. Enquanto ele estava ali, e acontecia dele ficar perturbado, fora de si, endemoniado, ou sei lá, qualquer outra coisa que seja, que tivesse alguém ali que tocasse, né, um louvor agradável, um louvor, né, conforme ele diz ali, que toque, né, bem. Para ele queria que fosse que tocasse bem. E aí diz o versículo 18: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, aminoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. E a mais importante, meus amados, o Senhor é o quê? É com ele. Preste atenção. Aí um dos jovens disse: olha, eu conheço ali, eu tenho visto, não é que eu conheço, tenho visto um dos filhos de Jessé, um belemita, que ele sabe tocar bem. Começou a falar algumas coisas, algumas qualidades dele, né, que era aí homem, né, valente, homem aminoso, homem ali de gentil presença, homem que sabe falar. Mas a mais importante, o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Amados, passo a passo, a direção, a promessa. Você já viu a primeira parte? Que promessa ele tinha, Davi? Você também tem. Mas olhando a realidade e os fatos, é complicado. E você olhando a sua realidade e seus fatos, também você diz: olha, eu estou igualzinho a Davi. Então vamos aprender com Davi, passo a passo. E a primeira coisa, irmãos, que é importante eu e você ter na nossa vida, a primeira coisa que é importante eu e você como um cristão, meus amados, é ser uma referência da presença de Deus. Ser uma referência da presença de quem? De Deus. Davi era visto com muitas características, com muitas qualidades. E uma delas é que ele tinha a presença de quem? De Deus. O Senhor é com ele. Amados, eu e você devemos ser uma referência da presença de Deus hoje. E ser a referência da presença de Deus, meus amados, não é ser um religioso, não é ser um fanático, não é ser uma pessoa que vive dentro de igreja. Não. Mas é transmitir o que? A presença de Deus, a paz de Deus, o amor de Deus. Quem está entendendo, digam glória a Deus. É isso. É isso. Às vezes a pessoa está na igreja, mas não transfere, não tem a presença de Deus. Não representa a presença de Deus. Não tem. Não é uma referência da presença de Deus na vida dele. Amados, você pode andar com os ímpios. E hoje, não tem como não fazer isso. Você trabalha com os ímpios.
na nossa família, quantos ímpios tem? Em todo lugar. Mas mesmo assim, eu tenho que ser uma referência da presença de Deus. As pessoas têm que ver algo diferente. As pessoas têm que ver um brilho diferente. As pessoas têm que ver o nosso falar diferente. Amém, igreja? Lembra no caso de Pedro? Quando Jesus foi levado à prisão para ser crucificado. E aí Pedro chegou ali, onde as pessoas estavam numa fogueira, né? Sim ou não? Lembra? Olha bem, agora que veio isso. E estava ali naquela fogueira e as pessoas ele começou a falar: opa, peraí, você é um deles. E ele falou o quê? Não, não sou. Foi ou não foi? Não, você é um deles. Você andava com eles. Você andava com ele, você fazia parte do grupo. Você estava ali junto com aqueles 12, com aquela multidão. Você era assim. E ele, não sou. E que as pessoas queriam... E ele viu que o negócio ia pegar para o lado dele. Ele começou a mentir. Não sou. Não é. E por que as pessoas viram? Ele falou, porque você fala como ele. Foi ou não foi? Você fala como ele. Ou seja, você está representando a ele. Amados, lá no nosso trabalho, será que realmente somos referência da presença de Deus? Como eu disse, não é para ser um religioso fanático. Amém? Não é para ser uma pessoa ali, fora da casinha. Não, mas somos. Será que a nossa família, ela olha e fala, vai à igreja, mas não, hein? Será que realmente tem ali a referência da presença de Deus? Agora o mais íntimo mesmo, será que a esposa ou o marido pode falar que realmente tem ali a referência da presença de Deus? Sabe, amado, às vezes eu e você queremos as promessas. Opa, eu quero a promessa. E aí usamos, os versículos que nos garantem que é a nossa promessa. Deus não mente, Deus não falha. Tem em todo o seu tempo determinado, verdade, em todo o seu tempo determinado. Mas até esse tempo determinado, como eu vou me comportar? Simplesmente com aquela pessoa que eu quero e pronto, final e acabou e fim de papo? E vou seguir a minha vida loucamente, vou viver perturbadamente, vou andar de qualquer forma, e está garantido já, meu Deus falou, vai acontecer. Não, peraí, no meu dia a dia eu vou mostrar o quê? Que eu sou religioso? Não, que eu tenho a presença de Deus. No meu falar, eu vou mostrar que eu tenho a presença de Deus. No meu comportamento, eu vou mostrar que eu tenho a presença de Deus. Ou seja, eu sou de Deus. Eu sou ali o embaixador de Cristo. Então eles olharam para Davi, tinha um filho, quer dizer que ainda que não era Davi, que ele não falou claramente o nome de Davi, mas era Davi? Claro que era. No versículo 19 diz: e Saul enviou o mensageiro a Jessé dizendo: envia-me a quem, igreja? A quem? Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Envia o teu filho Davi, o que está com as ovelhas. Não é o fulano, não é o ciclano, não é o bonitão, não é o olho azul, talvez ele teria, não sei. Não é o louro, não é o moreno, não é aquele que está comigo na guerra, não. É Davi, aquele que está com a ovelha. Por quê? Porque ele toca bem, era o que Saul queria. Alguém que tocasse bem. Porém, aquele que estava vendo a Davi, aquele que tinha visto a Davi, viu que ele era um homem guerreiro, viu que ele era gentil, viu que ele tinha boas palavras, viu que ele se comportava, e mais, viu ali que o Senhor era com ele. Primeira coisa, meus amados, primeiro passo, vamos dizer assim, ser uma referência da presença de Deus. Amém, igreja? Ser uma referência da presença de Deus.
Ah, mas aí a pessoa anda aí, né? Com a Bíblia embaixo do braço. Olha lá, você olha, né? A pessoa é referência da presença de Deus. Domingo é fácil, né? Domingo é bom. Domingo é fácil você ver uma pessoa que você pensa, né? Ou melhor dizendo, que deveria ser uma referência da pessoa de Deus. Sim ou não? Domingo não é fácil? É ou não é, igreja? Domingo é fácil, né? Quando você vê ali na parte da manhã, um grupinho reunido ali, fala, opa, ali, ó, aquelas pessoas ali devem ser todas pessoas referente, né? Referência, todas eles é a referência da presença de Deus. Os nossos olhos estão vendo isso. Aqui olhamos, opa, todo mundo é referência à presença de Deus. Claro, estamos aqui reunidos. Eu estou aqui pregando. Não, peraí, não, lá o Luiz é pessoa, referência à presença de Deus. Mas será que dentro do nosso coração realmente a gente pode confirmar isso? Será que eu e você, olhando no espelho, será que realmente podemos dizer, não, eu estou sendo referência da presença de Deus? Quem está entendendo, meus amados? Então, amados, Davi tinha, e Saul mandou chamar. E aí Saul então, Davi se aproximou do rei Saul. Davi, ele tocava. Você pode ler depois. E acontecia de vir lá o espírito mal perturbando a Saul. E aí Davi pegava ali, como chamava mesmo o negocinho lá? Tem um nome, né? Harpa? É harpa? Pegava a harpa lá, tocava a harpa, o espírito embora, demônio embora. Maravilhoso. Era o que Saul precisava. Mas Davi, ele tinha referência. Davi era uma referência da presença de Deus. Seja uma referência da presença de Deus também. Amém, igreja? Digam glória a Deus. 2 Samuel capítulo 17, versículo de número 32. 2 Samuel capítulo 17, versículo de número 32. Aí preste atenção, meus amados. Davi, ele tocava a harpinha e depois ia embora tomar conta das ovelhas. Era essa a função de Davi. E eu te digo uma coisa. 1 Samuel 17. Eu falei segunda? É primeira. 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel. Então Davi, ele tocava e ia embora. Davi tocava e ia embora. Porque ele tomava conta das ovelhas. E aí, meus amados, você pode também pensar, peraí. Tá legal. Ele já tinha mais uma função. Além de tomar conta das ovelhas, agora ele também era o músico. Mas aí, mesmo assim, já era para ele, opa, olha o reizão chegando aí. Tá longe de acontecer as coisas. E aí de repente surgiu uma guerra. Preste atenção. Você já conhece a história. Não vamos ficar perdendo muito tempo. Um gigante, Golias, dos filisteus. Os filisteus contra Israel. E o gigante ali do lado dos filisteus, afrontando os israelitas. Pedia um homem para lutar. Ninguém se apresentava, né? Para aquela luta, para aquela guerra, para o desafio. E a questão era, aquele que vencer, seja o gigante ou seja um de vocês, acabou, ninguém precisa mais lutar, é o vencedor da guerra, está cada um nas mãos do outro e ponto final. E aquele homem grande se aparecia, pedia um homem para lutar, né? Falava as palavras, envergonhava o povo de Israel. O rei Saul, murcho, o exército tão mais murcho ainda,
nada, até que Davi foi lá visitar os seus irmãos, levar um lanchinho, se apresentou, viu aquela cena toda, e aí diz o versículo de número 32, só o 32 vamos ler aqui, diz assim, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Surgiu um valente, surgiu um que não ia fugir do desafio. Teve o diálogo com seus irmãos, seu irmão falou que ele estava ali, de propósito, e aí até que um dos soldados do exército viu que ele queria lutar, avisou a Saul, olha, tem um aí que diz que vai. Saul mandou chamar, e era Davi. Rapaz, Saul deve ter olhado para ele e falou, tudo é você que toca, você que toma conta das ovelhas, você que tem a presença de Deus, e agora você quer lutar também? O rei falou que ele não podia, ele falou, não, eu vou, vamos ver novamente, 32, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Meus amados, segunda coisa, e preste atenção nisso, não fuja dos desafios, não fuja dos desafios. Os desafios, às vezes, são trampolins que eu e você temos para chegar à promessa de Deus na nossa vida. Mas tem pessoas que fogem. Não fuja dos desafios. Eu lhe faço uma pergunta: quantos desafios você tem no seu dia a dia? Acordar cedo para ir trabalhar já é um desafio. É ou não é? Sim ou não? Muito. Não fuja do desafio. Mas tem pessoas que não gostam do desafio. Tem pessoas que fogem do desafio. Tem pessoas que têm medo. E não vou negar, o medo gera mesmo. Afinal de contas, todo o exército e o rei estava com medo. Era um desafio. Desafio dá medo. Mas o medo tem que ser fechado. Sim ou não? Dá medo. Desafio dá medo. E tem pessoas que fogem do desafio. Do dia a dia. O desafio que está aos nossos olhos. É um desafio. Desafio, você não sabe como vai ser, você não sabe como vai ser, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como vai ser. É por isso que é um desafio, porque se você soubesse, era mais tranquilo, sim ou não? Sim. Você acorda de manhã e você tem o seu desafio do dia a dia. Se você soubesse já tudo o que ia acontecer, seria mais fácil. Você já se preparava um dia antes, não é verdade? Se já se preparasse um dia antes, estava tranquilo. Agora tem pessoas que querem promessa, que tem promessa, que o mundo espiritual já se moveu, que o céu já foi aberto, que coisas maravilhosas aconteceu. E aí tem um desafio do dia a dia, o desafio da luta, o desafio na casa, o desafio na família, o desafio no trabalho, o desafio na igreja. A pessoa não vai, ela foge. O medo sufoca, o medo domina. O medo é aquilo que seus olhos estão vendo. E realmente era um gigante, era um homem grandíssimo, era um homem forte. Como? Mas olha a resposta de Davi. Davi disse: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Ou seja, eu não vou fugir do desafio. Mas é um homem grande, é um homem poderoso, é um homem que tem experiência. Realmente é tudo isso e muito mais.
mas ele sabia a grandeza do Deus que ele serve e que ele servia. Amém, igreja? E eu e você sabemos a grandeza do nosso Deus que eu e você servimos? Aquele que nos deu promessa, aquele que enviou promessas, aquele que falou poderosamente no nosso coração, que falou grandiosamente conosco. E aí vem o desafio, a gente foge, a gente não quer, a gente tem medo, a gente não vai lá enfrentar. Davi, ele foi ou não foi? E venceu ou não venceu? Sim ou não? Venceu. Gigante caiu ou não caiu? Caiu. E como o gigante caiu? Qual foi o ato de Davi? Simplesmente uma pedra. E aconteceu. Coisa impossível de acontecer. Mas é isso que Deus faz, meus amados. Nosso Deus é o Deus do quê? Do impossível. Só vai, não foge do desafio. Mas sabe, amado, tem pessoas que têm até o desafio de oração na quarta-feira na igreja, a pessoa não vem. Estamos aqui. Quarta-feira, podemos fazer os nossos desafios de oração, apresentar os nossos propósitos para Deus, fazer a nossa oração. Um dia da semana, aí a pessoa não vem. Até o desafio de oração, às vezes a gente foge. E às vezes é algo bom, eu e você estar aqui, eu e você ouvir a palavra, eu e você nos alimentar, eu e você louvar. Culto de 1 hora. Ah, mas tá certo, tem semana que realmente não vai dar. Ah, mas daí eu vou assistir online. Será? Não, irmãos. Quarta-feira é desafio de oração. Vamos estar juntos. Vamos nos envolver. O desafio do dia a dia. O desafio do trabalho. O desafio que eu vou ter que pagar. O desafio que vai ter que surgir. O desafio que os clientes vão ter que aparecer. Vamos. Não vamos fugir. Amém, igreja? Davi foi, a pedra jogou a pedra, o gigante caiu, pegou a espada do gigante, arrancou a cabeça, levantou a cabeça do gigante, está aqui, o povo festejou, se levantou, o filisteu fugiu, acabou a guerra, coisa que estava demorando já 40 dias, 40 dias, quantas coisas também está se demorando, né? A gente vai empurrando, como se diz aí, né? Empurrando com a barriga, porque na verdade, eu estou fugindo dos desafios. É mais fácil fugir. É mais fácil, claro que é, né? Para que dor de cabeça? Para que fazer tanta coisa? Então para que receber a promessa também que Deus ele tem para a nossa vida? Não recebe. Quem está entendendo, digam glória a Deus, meus amados. Passou essa etapa de Davi. Que coisa linda, coisa maravilhosa. A partir daquele dia, Davi começou a ser visto com mais diferença ainda. Agora ele não só tocava. Agora ele tinha vencido, com a ajuda de Deus, sem dúvida alguma, o maior desafio que o povo de Israel tinha passado. Ele, usado por Deus, venceu aquele desafio. Opa, peraí, Davi vem para cá. E aí Davi passa então a ser do exército. Davi agora era um homem do exército. Davi agora era um homem de confiança. Davi era um homem agora que vencia todas as batalhas. Davi é um homem agora que quem não queria estar com Davi na luta? Quem está entendendo, irmãos? Quem não queria estar com um general, sei lá se ele já era general, se foi, se tornou, não sei, enfim, tantas outras coisas. Aí Davi acabou casando com a filha do rei. E para casar com a filha do rei, Davi na verdade, né, ele não queria tanto se envolver, porque ele sabia que era de família pobre.
E aí falaram, você vai casar com a filha do rei. Ele falou, não, eu vou casar com a filha do rei, eu não tenho o que dar para o rei. E aí falaram isso para o rei, Davi falou que não vai casar com sua filha porque ele não tem o que dar para ela, para vocês. Davi falou assim, o Saul falou assim, fala o seguinte, né? Fala para ele trazer 100 pedaços 100 pedaços do corpo dos filisteus. Davi trouxe 200. Só que também, meus amados, começou a gerar, né, um pouco ou muita inveja de Saul. Por quê? Porque teve um dia que eles estavam voltando da guerra, voltando da batalha, e aí as mulheres começaram a cantar uma musiquinha, né, que podemos dizer que era a própria musiquinha de Satanás, né? Porque as mulheres falaram, Saul venceu os seus milhares, e Davi venceu o quê? 10 milhares. Uma musiquinha um pouquinho, né, bem enviada pelo maligno mesmo. E Saul começou a ouvir aqui, peraí, mas eu sou o rei, para mim me deu 1000 e para Davi dá 10.000? Ah não, alguma coisa está errada isso aí. E Saul já começou a olhar com ele com os olhos estranhos, já não gostou muito, e já começou a querer colocar Davi de escanteio. Só que os homens de guerra gostavam de Davi. Jonatas, filho de Saul, era amigão de Davi, aliados, um amava o outro como seu próprio irmão. Então, meus amados, Saul começou a perseguir Davi de uma maneira maldosa, e começou a preparar estratégias para querer matar Davi, até que Davi, direcionado por Deus, ele teve que se apartar, ele teve que sair. Então vocês vejam só que a história mostra que Davi estava se aproximando do trono, mas de repente aconteceu algo que agora ele tinha que distanciar. Ele tinha que sair. E talvez, olhando as promessas, cada dia mais difícil de acontecer. Quem está entendendo, amados? Davi, ele foi para uma caverna. E nesta caverna aconteceu algo interessante, que é o nosso terceiro passo. Lembrando ser uma referência da presença de Deus. Lembrando, meus amados, não fuja dos desafios. E agora, 1 Samuel, capítulo 22. Olha só que interessante. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Aqui, meus amados, Davi já estava fora do exército de Israel. Davi, direcionado por Deus, se apartou de Saul. Até mesmo, preste atenção, olha para cá, Jonatas chegou e falou para Davi, olha Davi, meu pai, ele quer te matar. Meu pai, ele está dando prêmio pela sua cabeça. É melhor você ir embora, é melhor você ir para outro canto, é melhor você distanciar por um tempo. E aí diz o seguinte, 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Davi então foi para a caverna, ouvindo a casa de seu pai e seus irmãos, né, ouvindo ali o seu povo, que Davi estava naquele lugar. Aquelas pessoas foram até a Davi.
Mas o interessante dessas pessoas, meus amados, que diz o seguinte, versículo de número 2: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito que desgostoso, e ele se fez chefe o quê? Deles, e eram com eles uns 400 homens. Preste atenção, olha para cá, meus amados. Davi, então, ele se tornou chefe daquele exército, daqueles homens, que era mais ou menos uns 400 homens. Só que as pessoas que foram até Davi, podemos dizer que estava pior que Davi. As pessoas que foram até Davi, a Bíblia diz que eram os homens que achavam em aperto, não tinha nada para oferecer. Todos os homens o quê? Endividado, ou seja, lascado. Todo homem de espírito desgostoso, ou seja, estava já totalmente desanimado com a vida. Pessoas que, olhando, era para somar, ia dar despesa. Pessoas que eram para animar Davi, que Davi ia se tornasse, Davi, a Bíblia diz que se tornou chefe deles, né? Imagina só, você vai ser chefe, você vai ter um grupo de pessoas para andar contigo, pessoas que estão endividadas, desanimadas, pessoas que estão lascadas, pessoa que está totalmente ruim. Eu não quero essas pessoas, não. Não é assim? É assim ou não é? Não, ficar andando com eles? Não quero. E aqui tem algo interessante, meus amados. E a terceira coisa: não despreza pessoas e oportunidades que acontecem na nossa vida. E às vezes eu e você temos, né? Temos a maneira de julgar, temos a maneira de olhar com os nossos olhos e muitas vezes até desprezar. Algumas oportunidades que, poxa, melhor nem ter essas oportunidades. Davi se tornou chefe deles. Davi falando, eu não quero essa oportunidade não. Deus, manda esse povo embora. Podia desprezar. E é triste isso, meus amados, mas às vezes a gente despreza pessoas que entram na nossa vida. É claro que temos que sim analisar. Pode ser que seja uma armadilha do diabo? Claro que sim. Deus, ele vai nos dar o entendimento, a sabedoria, os olhos espirituais para enxergar. Amém? Vai dar, claro que vai. Vai nos mostrar. Sim. Mas antes de qualquer atitude, não despreza pessoas e oportunidades que vai surgindo na nossa vida. Amém, igreja? Porque foi com esses homens que ele foi lá fazer aliança com os filisteus e se deu bem no terreiro do inimigo. Foi com esses homens que um dia ele chegou em Siclac, a cidade onde eles estavam, que pertencia aos filisteus, aonde vieram ali os amonitas e levaram embora as mulheres, as crianças. Não matou ninguém, mas levou todo mundo embora. Os bens, os pertences, e principalmente a família de cada um deles, que eles estavam em guerra. Mas quando eles chegaram lá, viram aquela situação, Davi deu ânimo para eles, falaram, vamos lá e vamos resgatar tudo. E foi, resgatou tudo. Foi com esses homens.
Já viu falar dos valentes de Davi? Sim ou não? Já leu na Bíblia sobre os valentes de Davi? Que um homem sozinho venceu 1000 filisteus, lutou contra 1000 filisteus. Um dos valentes de Davi. Um dos valentes de Davi que se parou no terreno da cidade de Samá, se não me engano. Um terreno de lentilhas, aonde todo mundo fugiu. Ele falou: não, aqui eu não saio. Os filisteus não vai pegar. E lutou com os filisteus. Os valentes de Davi. Aqueles valentes de Davi que Davi falou um dia, falou: ai, quem me dera tomar da água que estava não sei aonde, tal. E os valentes de Davi, os homens se levantaram e passaram no arraial dos filisteus, foram lá na fonte, pegaram da água, passou no meio dos inimigos, chegou Davi, está aqui a água. Davi pega a água e joga no chão e fala: você é louco? Vou tomar dessa água que vocês fizeram um sacrifício por mim? Não, só faz isso para Deus. Mas eles foram buscar para Davi. Sabe de onde saíram esses valentes, meus irmãos? Daqui, ó. Dessas pessoas que quando foram a Davi, estavam endividados, estavam desgostados da vida. Não tinha nada para dar para ele. Mas Davi não desprezou. Davi assumiu aquela oportunidade de ser chefe deles. E esses homens se tornaram os valentes de Davi. Amados, eu e você não somos melhores que ninguém. Mas tem pessoas que se acham muito. Eu e você não somos nada. Somos todos iguais. Um só gosta de falar mais, o outro gosta de falar menos. Outro tem um dom de cantar, o outro tem um dom de pregar. Outro tem um dom de ficar só sentado ali, mas passa conselhos bons. Outros têm o dom de ficar ali na técnica. Outros têm o dom de ficar ali na porta. Outros só têm o dom de interceder. Somos todos iguais. No trabalho, cada um talvez tenha uma qualidade melhor, sim. Mas não despreza ninguém. Amém, igreja? Pega as oportunidades. Deixa fluir. Deixa com a bênção de Deus ver o que vai acontecer. E esses homens se tornaram não todos, mas os valentes de Davi saíram todos daí. Amém, igreja? Para finalizar, 2 Samuel, capítulo de número 2. E já vamos fazer a oração já. E esse aqui, meus amados, é o mais importante de todos, sem dúvida alguma. Este aqui é o mais importante de todos. Aqui, meus amados, Davi já não estava mais com os filisteus. Saul, né? Ele já tinha morrido na guerra, né? E olha, podemos falar muito mais coisa, tá? Davi teve a oportunidade de matar Saul. Davi não quis, né, sujar as mãos dele. Falou: há de mim de tocar no ungido do Senhor, né? Então Saul já não estava perseguindo mais Davi. Davi já não estava mais com os filisteus. E aí aconteceu isso aqui, ó. 2 Samuel, capítulo 2. Porém ainda, meus amados, olha para cá. Ele não era rei reconhecido. Ele só tinha promessa. Quem está entendendo? Ainda ele não era rei. Ele já tinha uma história de vida. Ele já tinha experiência. Ele já tinha um exército. Ele já tinha ali os seus valentes. Ele já era reconhecido. Ele já era honrado por alguns. Mas ele não era rei de Israel. Ou seja, a grande promessa que quando ele era o pastorzinho de ovelha, quando Samuel foi ungiu, que o mundo espiritual se moveu, ainda nada. Quem está entendendo? E esse aqui é o mais importante de todos, meus amados. 2 Samuel capítulo 2, versículo de número 1 diz:
E sucedeu, depois disso, que Davi, ele fez o quê? Consultou ao Senhor, dizendo: subirei alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá. Preste atenção, olha para cá. Davi, ele consultou o Senhor, que era algo, meus irmãos, que não falamos desde o início, mas era algo que Davi fazia a vida toda. Consultar ao Senhor, buscar o Senhor, ter o direcionamento do Senhor, seguir os passos do Senhor. Isso não era de agora. Davi fazia isso desde quando estava com as ovelhas. Desde quando estava com as ovelhas. Quando vinha um urso, quando vinha um leão, pegava as ovelhas, Davi: meu Deus, e agora? Deus, o que eu faço? Deus fala: vai lá, filho, vai atrás. E ele ia atrás. É algo que ele sempre fazia. E neste caso aqui ele perguntou para Deus, buscando a direção novamente dele. Buscando a direção de Deus. E a quarta coisa, meus irmãos: ouvir e obedecer a direção de Deus sempre. Amém, igreja? Ouvir e obedecer a direção de Deus sempre. Sempre. Ele falou: Deus, subirei para algumas das cidades de Judá. Deus falou: sobe. Mas beleza, mas qual cidade subirei? Deus falou: para aonde? Hebrom. Vai para Hebrom. E a Bíblia diz que Davi subiu para lá. Davi foi para Hebrom. E sabem, meus amados, o que aconteceu na cidade de Hebrom? Olha comigo o capítulo 5, em nome de Jesus. Diz, capítulo de número 5, o seguinte, versículo 1: então todas as tribos de quê? De Israel vieram a Davi aonde? A Hebrom. E falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e a tua carne, o quê? Somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saía e entrava o quê? Com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Preste atenção, olha para cá. Lá na cidade de Hebrom, aonde Davi podia falar: não, Deus, eu não vou para a cidade de Hebrom, tem tantas outras cidades para ir, por que a cidade de Hebrom? Não, Deus, vamos negociar isso aqui. Tem pessoas que ouvem direções de Deus e querem negociar com Deus. Tem pessoas que sabem qual é o caminho que Deus quer, mas quer negociar com Deus. Deus sabe o que faz, meus amados. Amém? Deus sabe. Deus falou: ó, vai para a cidade de Hebrom. Ele foi para a cidade de Hebrom. Quando ele estava na cidade de Hebrom, a Bíblia diz que vieram todas tribos de Israel, aonde ele estava. Veio ali as pessoas mais fluentes e importantes de cada tribo. E falou: olha, Davi, somos seus ossos e sua carne. Estamos contigo, Davi.
Até mesmo quando Saul era rei, era tu, Davi, que entrava e saía com quem? Com Israel. A referência é você. Tinha ele lá no cargo, por responsabilidade, porque Deus colocou, ninguém tirava, né? Mas era tu, Davi, que entrava e saía. A gente está contigo. Quem está entendendo? Estamos aqui para ser um só com você, Davi. Estamos aqui para deixar oficial que tu és o chefe dessa nação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. E leia comigo agora o capítulo 3. Que diz o seguinte. Versículo 3. Diz: assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei. Aonde, igreja? A Hebrom. E olha só. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre aonde? Israel. Ele já era rei em Judá, considerado uma pessoa como rei, mas não era todo o rei de Israel. E aqui se diz que Davi recebeu a terceira unção. Mas agora é essa aqui, meus amados. Ele era rei de Israel, de todos. Qual foi a promessa de Deus? Quando Davi era um pastorzinho de ovelha? Qual era a promessa, irmãos? Que ele seria rei da onde? De Israel. Mas olhando aquelas promessas, os fatos e realidade daquele momento, os olhos de qualquer um de nós balançava a cabeça e falava: jamais. Mas talvez a história de Davi é a nossa. Temos promessas. Sabemos que o mundo espiritual se move. Sabemos que os anjos sobem e descem. Sabemos que as promessas dele para a nossa vida são maravilhosas. Mas olhando os fatos e realidade, fica difícil. Deus, ele não falha. Mas a questão é a nossa jornada até lá. Eu estou sendo uma referência da presença de Deus? Então passa a ser. Eu estou fugindo do desafio? O desafio não é para fugir não, é para enfrentar. Não fuja do desafio. Não despreza pessoas e oportunidades que aparecem no nosso caminho. E a principal de todas, meus amados, não faça nada sem a direção de Deus. Amém, igreja? Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Essa palavra veio para nós nesta manhã, algo para nos levantar a nossa vida cristã diante de Deus, algo para nos fortalecer na rocha, pois promessa temos e sempre vamos ter, cada dia mais e mais.